De todos os meus queridos, tudo bem? Nós estamos fazendo uma saga de vídeos de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Como o inimigo ele trabalha no mundo físico, no mundo espiritual, que vem repercutindo no mundo físico. E muitas vezes eles vão usar de circunstância do mundo físico para estagnar, para fechar caminhos, para bloquear a sua vida, para trazer problemas, afetar relações interpessoais e te deixando na prostração, estagnado entre eles, tá? Hoje nós iremos meditar, aprender um pouco sobre magia com restos de alimentos, né? São entidades dos Exus do lixo, Exus caveira e Exus pombagira, que está ligada a Maria Mulambo, que é uma das falanges das pombagiras, tá bom? Mas antes nós vamos fazer a leitura de Efésios 6, 10. Irmãos, fortalecei no Criador na força do seu poder, revesti-vos da armadura de alma, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de alma, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de ar, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como convém falar. Paz seja com os irmãos, e amor, com a fé da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Salvador Yahshua Mashiach. A graça seja com todos que amam o nosso Salvador Yahshua Mashiach, em espírito, verdade e sinceridade. Assim seja? Bom, vamos fazer a leitura agora do Salmo 23. Yahweh é nosso pastor. Yahweh é meu pastor. Yahweh é meu pastor e de nada terei falta. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protege. Prepare um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu carro. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa de alma enquanto viver. Assim seja? Aleluia. Queridos, nós iremos falar sobre a magia com dos restos de alimento. É possível? Sim, é possível. Há entidades que são servidas, por exemplo, o Exu do lixo, Exu caveira e a Maria Mulambo, que é uma das falanges das pombagiras. Ela se alimenta de lixo, de sujeira. São reconhecidos como Exus da lixeira, né? Então, quais são as funções? O que significa isso? Há bruxarias, há despachos que são feitos com os nossos lixos por aqueles que servem essas entidades como cavalo, para trazer bloqueios nas nossas vidas, para trazer problemas, para trazer estagnação, para trazer dificuldades de relacionamento, gerando conflitos, distanciamento, dificultando a vida financeira, né? Trazendo bloqueios em diversas áreas, impactando a vida de um oponente. Se essas pessoas que são cavalos dessas entidades não gostarem de vocês, se morar perto delas, ou mesmo aqueles que usa, há muitas, já vi casos, queridos, de pessoas que trabalham no próprio lixo, sabe que esse cheiro? Eles servem essa entidade, pega o seu lixo e faz magia, entende? Para que, Érica? Para fechar seu celeiro, para que você não consiga comer mais com fartura, para trazer escassez, para amarrar sua prosperidade, né? Então, por que o lixo? Porque o lixo é sujeira, né? Sujeira física, é um descarte, não é isso? Érica, é meu lixo, eu já estou jogando fora e eu não tenho que preocupar com isso. É mesmo? Tá bom. Mas quando você coloca o seu lixo lá fora, você neutraliza dizendo que aquilo ali foi usado por você, mas
toda manifestação como ponto de contato para entidades serem utilizadas desse lixo está sendo cancelado? Você neutraliza toda força contrária, que toda utilização que não for para o bem, né? Porque o lixo ele pode ser usado como reciclável, né? Pessoas vivem de reciclável, não é isso? Então, quando você colocar seu lixo lá fora, você tem que consagrar: pai, esse lixo não serve mais para mim. Eu agradeço né, pelas provisões que chegou, mas aqui são lixo, descarte. E aqui eu consagro, se alguém utilizar, que seja para o bem. Se for para o mal, eu não consento, não aceito, não tenho o meu consentimento, né? Eu neutralizo toda manifestação como magia com restos de lixo. Então, ali você está impedindo que, quando eles pegarem seu lixo para levar para despacho, aquela destruição que for lançada através da magia com restos de lixo não pode afetar a sua vida e a sua casa, né? E não somente isso, mulheres que descartam absorventes. Já vi muitas magias, muitas feitiçarias com absorvente com sangue, porque eles fazem pactos. E quando elas vão ter relacionamento com o esposo, o esposo adoece, né? Os esposos adoecem. Por quê? Porque pegaram os absorventes e fizeram feitiçaria. Então você tem que saber até onde descartar essas coisas íntimas. Não se descarta assim, né? Não se descarta assim. Porque aquela pessoa que serve às trevas, ela vai procurar tudo para te afetar. Ela vai buscar onde você circula, onde você trabalha, tudo ali ela vai tentar achar uma fraqueza para tentar te destruir. Então isso é sério, é real e existe, é mais comum do que tudo. Então, o seu lixo, você pode descartar? Pode, mas antes você tem que dar materialização, que nenhuma forma de ponto de contato para a manifestação de Exu do lixo, Exu Caveira e Maria Mulamba está permitido. Assim seja, e outras entidades, por porventura, que eu não citei aqui. Por quê? Com isso, você está bloqueando todo o despacho, toda a legalidade espiritual que for dada, demanda, para impactar a sua vida ou dos seus, né? De forma negativa, para trazer problemas de saúde, dificuldade financeira, estagnação, bloqueios em diversas áreas, desordem, dificultando a busca por trabalhos ou até mesmo oportunidades perdidas, perdendo oportunidades, afetando a sua estabilidade financeira, trazendo para você instabilidade, dificuldade, né? Tudo que é negativo traz para você. Então, afeta até suas relações interpessoais. Gera conflitos, distanciamentos, brigas constantes, afeta a vida de uma pessoa negativamente. O seu lixo ele deve ser organizado, né? Você deve fazer a separação certinho, papel, plástico. Ou, geralmente, o que recomendo? Recebeu um documento com seus nomes, com seus dados, nunca põe no lixo, queima. Nunca coloque seu nome nos lixos, queima. Porque eles podem utilizar os seus nomes, os seus dados para levar para o terreiro, para fazer magia, bruxaria, feitiçaria, entre outros, tá? Tenha cuidado nisso. Então nós vamos poder viver, nós vamos ter que viver sobre a vigilância. Querido, por que fala que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz? Porque os filhos da luz são relaxados e não preocupam com o mundo espiritual. Só que os filhos das trevas, eles já sabem que o mundo espiritual funciona e eles aproveitam dessa brecha daqueles que estão aí desligados. Então, eles utilizam, então você tem que fazer a prática de higiene certinha, né, adequada dos resíduos para fechar brechas negativas, para impedir que portais são abridos em desfavor da sua vida. Agora, a Maria Mulamba, que é uma das falanges de Pombagírias, ela é capaz de mudar ambientes do positivo para o negativo assim, imediatamente, né? E não somente isso, quando essa entidade é invocada, ela manifesta com problemas ligados ao relacionamento, atrapalhando os relacionamentos entre casais, né? Entre a prosperidade, amarras espirituais, com demandas espirituais para amarrar a vida de uma pessoa com magia negativa. E para isso, os cavalos da Maria Mulamba, elas vão oferecer despacho diante da sua casa, até mesmo na rua, como garrafas,
como plástico, como sujeira mesmo. Se você observar a vida de uma pessoa, de uma mulher que serve como cavalo de Maria Mulamba, é completamente prostrada. Prostração, desequilíbrio, vingativa, invejosa, maligna, suja. O ambiente onde ela vive é sujeira, impregnação, mas muita sujeira mesmo. É acúmulo de folha, é acúmulo de lixo, a lixeira destruída, tudo aquela bagunça, é lixo no chão, é lixo em cima, é lixo embaixo, é lixo na rua. Por quê? Porque essa entidade, ela alimenta-se da sujeira, não somente física, mas especialmente da sujeira espiritual. Quais são as sujeiras espirituais? Inveja, ódio, raiva, vingança, amarras, destruição negativa, palavras malignas. Ela se alimenta daquilo que é negativo. É uma pessoa extremamente negativa, que merece as nossas orações para que sejam libertos no nome de Oxum, né? Então, ela atua como uma magia negativa, né? Negativa. Eu estou aqui relatando o que ela pode causar na vida de um oponente. Eles utilizam ela como outras coisas, né, na feitiçaria. Mas eu estou relatando o que ela pode trazer para você de negativo na sua vida, de destruição. Que esse é o ponto-chave que você deve reconhecer quando ela for manifestar ou quando ela for enviar algum ataque espiritual contra a sua vida, e você deve reconhecer. Quando você vê muita sujeira, muito acúmulo de sujeira, lixos, muita fofoca, sabe? Ela alimenta-se disso, fofoca, sujeira, mentira, prostração, preguiça, imundice, não somente física, mas especialmente espiritual. Vingativa, é uma entidade extremamente vingativa. Ela vai usar também o lixo contra o seu oponente, né? É uma das formas que ela utiliza, oferecendo despacho como lixo até no quintal dos seus oponentes. Ela lança garrafas, lixo, todo tipo de sujeira, de imundície, né? Para quê? Para desequilibrar, trazer desequilíbrio. Ela utiliza essa prática de despacho, onde essas oferendas são deixadas em lixão, lixeiras, encruzilhadas, nas casas. Para quê? Para enviar energia ruim para os seus oponentes. Ou seja, ela despacha ali, quando ela lança algum lixo, envia um despacho contra um oponente, ela está sinalizando energias negativas, energia ruim para os seus oponentes, para que a vida dessa pessoa seja ali, ao que chega aqueles objetos, aonde for colocado os pontos, né, de contato, que seja despachados muitos problemas na vida de uma pessoa. A magia é feita de pessoa por pessoa, cada uma com a característica para fins destrutivos, né, que ela faz. Ela está ligada inteiramente à sujeira, nunca esqueça disso. Destruição, energia negativa para prejudicar o seu alvo, com lixos emocionais, né? Com lixos emocionais, o que? Raiva, ódio, mágoa. A emoção, a pessoa, quando essa entidade é invocada, ela muda o ambiente até o seu redor, né? Muda o ambiente. Se está numa paz, numa harmonia, começa as pessoas a ficarem irritadas, nervosas, agressivas umas com as outras, sem paciência. Por quê? Porque elas estão sob o efeito de uma influência negativa, de uma magia, de uma feitiçaria de Maria Mulamba, né? Uma entidade que foi invocada, que é uma das falanges de Pombagira, que é o cavalo que serve, né? Então, essa entidade, ela trabalha em conjunto com as outras pombagiras, tá? O médium que faz o processo para incorporar ela, o médium ou o sacerdote, não sei como é que vocês falam, para que ela venha manifestar e atuar. Essas entidades, elas são extremamente negativas, extremamente destrutivas, extremamente vingativas, extremamente malignas. Elas são invocadas para causar impactos destrutivos, negativos em seus oponentes. Ela não tem misericórdia de ninguém. Como diz o outro, ela lança aquilo para trazer a miséria mesmo, a confusão mesmo, para trazer o quê? O desequilíbrio emocional, mudando o sistema energético daquela casa, afetando a saúde, o bem-estar, as relações, trazendo angústia. Quando a pessoa está sob o efeito de uma feitiçaria da Maria Mulamba, ela traz muito angústia, ansiedade, até problemas psicológicos ela consegue nutrir através da sua magia. E dificulta a vida dos oponentes, atrapalhando planos, ela atrapalha. Quando ela é invocada para atrasar a vida de uma pessoa, ela atrapalha planos, projetos, a saúde, a felicidade das pessoas.
ela afasta as oportunidades, níveis profissionais, pessoal, financeiro, trazendo conflitos dentro de casa, dentro do trabalho e desunião. O que fazer? Adotar práticas de higiene, descartes adequados nos resíduos, saber identificar quando ela vai se manifestar, ou quando você percebe que está recebendo um ataque espiritual dessa entidade, você já sabe, você já repreende no alvo toda manifestação de ataques espirituais, Maria Mulambo, Exu do lixo, Exu caveiro, tudo que é do lixo, para trazer estagnação, para reter, atrasar, quebrar oportunidades, né? Essas entidades, elas quebram oportunidades, ela traz desequilíbrios financeiros, ela atrapalha a sua vida financeira, ela trabalha a sua vida emocional, né? Então, você tem que repreender, é necessário repreender. Muitas pessoas nem gostam de assistir, é claro que não gostam de assistir, porque são assuntos pesadíssimos, de relevância e de libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você é alvo de uma bruxaria, de uma magia de restos de alimentos, e não somente restos de alimentos, que atua diretamente os Exus do lixo, a Exus caveiro, elas estão ligadas a Exus pombagiros, por exemplo, a Maria Mulambo, que eles nutram-se de sujeira do cemitério e do lixo. Essas entidades, elas utilizam de sujeiras do cemitério e do lixo, lixeira, lixões. Tudo eles fazem os despachos nas encruzilhadas, diante da sua casa, para ser condutores de energia negativa. Quando você observa a manifestação de uma Maria Mulambo, uma criança, às vezes, ela utiliza até de uma criança como ponto de contato. Pega um papel, pega uma garrafa plástica, coloca de frente à sua casa ou do outro lado, em posição à sua casa. Ali são condutores de energias para lançar a destruição, os problemas, a enfermidade, a reter aos seus projetos, reter a sua prosperidade, tá? Quando você consegue identificar isso, você o que? Vai neutralizar, você vai cancelar, você vai desfazer. Por quê? Assim conforme o diabo ele tem as suas ferramentas de manobra, de destruição, o Criador é especialista em nos dar livramentos. Então, o diabo pode até tentar contra as nossas vidas, mas nós temos o livre arbítrio de nos defender, de conhecer a verdade. E essa é uma oportunidade, é uma chave que o Criador está nos dando e nos permitindo, por experiência de campo, de observação, que as manifestações, como essas entidades trabalham e amarram vidas, porque essas pessoas estão cegamente, são guias cegos guiando outros cegos, que são influenciados por práticas e crenças religiosas, que estão trazendo destruição de vidas, de famílias, e não somente isso, da própria vida, porque aquelas pessoas que servem essas entidades, acham mesmo que a vida dessas pessoas são felizes? Você acha mesmo que elas são felizes? Por exemplo, essa Maria Mulambo, ela, nos dias de ataque, ela vai colocar sua capa exclusiva, suas roupas, ela ama o preto. O preto, nós já falamos sobre o preto representa maldade. A pretos, não é porque você não vai demonizar toda a cor preta, mas nos dias, geralmente, de ataques, que está sob a influência dessa entidade, ela vai estar vestida a caráter. Por quê? Porque ela tem que incorporar essa entidade. Ela tem que servir a pessoa, a mulher tem que servir essa entidade conforme a entidade exige. Ai dela não servir conforme exige. E há muitas destruições, né? Há muitas destruições, famílias são destruídas porque serve essa entidade, né? Conhecereis a verdade vai libertar. Né? Os filhos sofrem, a casa sofre, a casa padece. Chega a um nível que todo mundo está servindo a essas entidades, né, da família. Se não é essas entidades aproximadas, que esteja ligada, que seja ligadas a essas crenças e práticas religiosas, que faz com que essas pessoas fiquem estagnadas, essas pessoas ficam prostradas, amarradas em mágoas, vinganças, ódio, a vida financeira destruída, vivendo desumanamente no sujo, na lixeira, né? A casa se torna lixeira, o ambiente onde elas vivem se torna uma lixeira, uma sujeira, e onde há sujeira, o Criador, ele é de ordem, o Criador, querido, ele é de organização, ele é de limpeza, ele é de santidade. Se você está santo, ali ele está. Se você está sujo, ali ele não está. Né? Infelizmente, essas pessoas são conhecidas como filhos das potestades, segundo a Bíblia, porque rejeita Yahshua Mashiach. A Bíblia diz isso para mim e para você. Né? E quando nós servimos ao Yahweh,
temos temor a ele, nós vamos fazer o quê? Nós vamos seguir o que a Bíblia recomenda. E essas pessoas são influenciadas por essas crenças que denominam, você tem que viver na sujeira, você tem que viver no lixo, você tem que alimentar-se de quê? De sujeira espiritual. Como assim? Não somente sujeira física, mas sujeira no seu coração. Você tem que guardar rancor, você tem que guardar mágoa, você tem que guardar ódio, você tem que guardar raiva e muita vingança. Você pode imaginar como é a vida de uma pessoa que serve a essas entidades, né? Como é triste. E não somente isso, não somente a sujeira da própria casa, ela tem que ir a cemitérios, né? Buscar mais sujeira contra os seus oponentes. É muito triste, né, querido? Então, nós temos que orar, pedir ao Criador que tenha benevolência dessas pessoas que estão amarradas espiritualmente, estão presas espiritualmente em grilhões. Isso sim são verdadeiras correntes espirituais, grilhões espirituais, né? Elas acreditam que estão prendendo a sua vida, prendendo a sua casa, a sua família, mas não sabendo elas que elas próprias estão sendo presas, aprisionadas, que elas próprias estão em cativeiro. Por quê? Porque elas não podem, até elas decidirem aceitar Yahshua Mashiach, falar não com essas entidades. Porque a hora que ela quiser manifestar e a hora que ela quiser fazer uma coisa, ai daquela que é cavalo dela ou cavalo dele, do próprio Satanás, falar não, né? Apanha, mas apanha mesmo, né? E muitas vezes eles levantam e apanham, né? Apanha muito. Por quê? Porque às vezes as pessoas já sabem, não posso investir contra aquela vida, porque aquela vida é blindada. Mas as entidades, os demônios falam, tem que investir. E as pessoas se recusam, aí ele começa a bater. Ou quando eles fazem, levante contra aqueles que são blindados, eles acabam apanhando. Então isso é muito triste. São verdadeiros cativeiros, né? Que não me agrada, mas todo mundo é livre, faz o que quer. Nós somos livres, né? Nós acreditamos no que queremos, para isso nós vivemos um país lá. Cada um segue o que acredita e no que quer. Mas talvez essa pessoa possa me assistir hoje, que serve a uma dessas entidades, e ver como ela está presa, como está cativa, e volte ao arrependimento verdadeiro. E Yahshua Mashiach está de braços abertos para aceitá-la, para libertá-la. Não somente as mulheres, né, que representam as entidades de Pombagira, mas os homens, né, que estão representando os Exus do lixo, Exu Cajueira, entre outros Exus, né. Que o Criador possa alcançar essas vidas, né, e dando libertação, que possa ser usadas como bênção, não como maldição, que possa levar a sã doutrina verdadeira, adorar o Criador de espírito e verdade, né, e que tenha a vida transformada. É isso que é nosso desejo, que estamos aqui diante dessa batalha. Isso nós entendemos que é uma verdadeira guerra espiritual. Mas quem venceu foi Yahshua, venceu no madeiro e ele vencerá eternamente. Assim seja. Se contra ti projetar o mal e armar cilada, certamente não obterão isso. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não serão atingidos. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Queridos, são vários temas que eu poderia falar. Eu vou orar ao Criador, se ele der permissão para me falar sobre os Exus das águas, entre outros Exus que estão ligados na vida física que nós vivemos, no mundo está conectado no mundo espiritual e vem repercutir no mundo natural. Eu vou fazendo um vídeo para que vocês conheçam e tenham consciência de que há entidades, há demônio em cada circunstância, em cada ambiente onde vivemos nesse mundo. Haja visto que o Criador diz que esse mundo já é do maligno. Shalom, shalom. Que a presença do Criador esteja com você, neutralizando toda investida, todo ataque espiritual de Exus do lixo, Exus caveira, Exus falanges de Pombagira, como a Maria Mulamba, entre outros. Assim seja, você recebe, se você recebe, assim sucederá. Aleluia. Nós recebemos o nome de Yahshua Mashiach. Aleluia.